Olá, sou Dirce Alves. Este é o RMA Talks, o podcast do escritório Ronaldo Martins e Advogados, que traz informações sobre economia, negócios e direito. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, bastante na mídia, que é o planejamento patrimonial. Para isso, a gente está com 4 especialistas aqui. Um deles é o Dr. Edney Ferrari, que é líder da área civil do escritório. Olá, Dr. Edney. Olá, Dirce. Também estamos com o Dr. Renato Andrade, que é líder da área tributário consultivo. Olá, Dirce, um prazer. Prazer é nosso. E também com o Dr. Fernando Ciscato, que é líder do tributário contencioso. Olá, Dirce, tudo bom? Tudo bom. E estamos também com o Dr. Rodrigo Martins, diretamente de Miami, ele que é o CEO da Ripol Alliance, que é um multifamily office. Doutor Rodrigo, vamos conversar com você. Fala para a gente, com essa mudança toda de planejamento patrimonial, conta um pouquinho para a gente como é que está esse cenário, a gente tem vindo muito essa discussão na mídia ultimamente. Olá, Dirce. Olá, nossos telespectadores também. Bom, eu realmente acho que você tocou num ponto que é muito importante para que o público em geral, né, mas tenha esse conhecimento, mas além do público geral, eu gostaria de enfocar um pouquinho o nosso bate-papo de hoje para os sócios de empresas brasileiras e os seus administradores. Por que eu estou enfatizando esse aspecto, né? Na nossa experiência do dia a dia, o que a gente começa a perceber é que muitas empresas, principalmente aquelas que são familiares, você tem um início de construção dessas companhias aonde, na sua evolução, muitas vezes há uma confusão patrimonial. O que eu quero dizer isso em termos de confusão patrimonial? Você tem a família contribuindo ou mantendo patrimônios pessoais como imóveis, veículos, outros ativos até, que não tem relação com o dia a dia operacional, nem o propósito do objeto social daquela companhia, mantidos dentro da companhia. Então, o que acontece, né? Quando a gente olha pelo aspecto de responsabilidade corporativa, por assim dizer, né? Nós temos um grande problema que é qual? Quando você tem, ou a companhia se depara com um passivo, dependendo da natureza do passivo, todos esses ativos que compõem a companhia, sejam eles os próprios da companhia, ou sejam esses que estão nesse estado de confusão, que pertencem às famílias, que são os sócios da companhia, eles fazem frente como garantia a todos esses passivos, ou potenciais passivos, né? Ou Então, o que seja, a acontece? família até pode vir a perder Gente, esses bens, não é verdade, doutor? justamente disso. É importante que a gente entender o seguinte, que né, no ponto de vista nosso, do planejamento patrimonial, um dos primeiros passos que a gente tem que se preocupar é justamente essa contaminação. E eu vou chamar de contaminação por quê? Porque a gente sempre tenta prezar pela proteção patrimonial. Então, aquilo Certo. que é o patrimônio dos sócios, ele não deveria, a não ser que tenha uma necessidade pontual e específica, ele estar envolvido enquanto patrimônio da companhia do qual essa família, esses sócios são acionistas ou cotistas, né? Então, esse tipo de contaminação, ela é muito relevante por conta de servirem os ativos como garantia. Eu Então, entendi. o nosso ponto de partida aqui está sendo esse, olha, em função daquilo que são as responsabilidades cíveis e tributárias frente às companhias brasileiras, qual é o grau de exposição que um sócio que tem o seu patrimônio confundido com o patrimônio da companhia está sujeito. Você me E deu uma não só deixa isso, ótima. né? Diga. Tem as responsabilidades, então, da parte civil, né? Depois até gostaria que o doutor Edney completasse para a gente isso, né? Sim, eu acho que eu vou passar a bola pro Edney, porque é importante algumas considerações que vão vir da legislação civil, assim como nós vamos trabalhar a contrapartida também no direito tributário, que é não só a questão da responsabilidade dos sócios, mas também dos administradores. Que Ah, aí você tem outras companhias onde talvez não seja o caso de serem empresas familiares, já são empresas profissionalizadas, com sócios institucionais, que a gente chama, né?
mas você tem executivos que exercem a função de administrador. Então, é importante a gente separar aqui esses 3 blocos, que é a questão da confusão patrimonial e como isso gera uma exposição para efeitos do detentor, pessoa física, né, desse patrimônio, a responsabilidade dos sócios e a responsabilidade dos administradores. Então, eu vou deixar o Ednei complementar agora com algumas considerações da área civil, e nós vamos, nesse bate-papo, agregando um pouco de insights, tanto de uma área quanto da outra, tá? Perfeito. Ok, Rodrigo, obrigado pela levantada de bola aqui, para eu bater um papo com vocês a respeito. Como muito bem pontuado pelo Rodrigo, a gente precisa ter uma cautela redobrada, né? No caso das famílias, enfim, que tem o patrimônio da sociedade confundido com a pessoa dos sócios. Por quê? Obviamente, no caso de responsabilidade civil, né? Exatamente, quando há um débito da empresa, se o patrimônio estiver no nome da empresa, obviamente que vai responder esse patrimônio que seria do sócio que está na empresa, ele vai ser afetado de forma direta, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, a confusão patrimonial é algo muito comum que a gente vê, tá? Que as famílias não planejam e que elas acabam assumindo um risco muito claro e direto, né? Porque é o primeiro ativo que vai responder por um débito que é da empresa, mas é um patrimônio da pessoa, do sócio que está ali misturado. Então, esse é um problema grande que tem que ser evitado. O segundo ponto que a gente se estende aqui é na responsabilidade do administrador, tá? Então, o que o Código Civil diz? O Código Civil diz que o administrador não responde com o patrimônio pessoal dele, desde que não tenha cometido nenhum ato que seja entendido como culposo, né? E é importante dizer o que seria culposo para o termo, né, para o pessoal leigo aqui. Culposo é um ato que derive de negligência, imprudência ou imperícia. Então, é muito comum dentro da execução do exercício da administração de uma sociedade que ele incorra em algum ato que seja considerado como culposo, né? E aí também é um problema porque pode haver ali, pela caracterização desse ato culposo, a responsabilização do administrador com o patrimônio pessoal dele, tá? Então, aqui a gente está falando de algo diverso. Nós não estamos falando daquele bem que, embora seja da pessoa física, está na empresa. A gente está falando do bem que é da pessoa física do administrador, mas que, em decorrência da conduta do administrador, ela acaba sendo objeto de responsabilização, tá? Sim. E o outro terceiro ponto, que aí a gente não fala diretamente do administrador, mas nós estamos falando do sócio, que, embora sócio, não é administrador. Também há um risco civil, tá? Por quê? Dependendo da situação, e aí demanda uma gravidade maior da conduta, talvez alguma não localização de bens da empresa, algum ocultamento, alguma outra situação que possa ser que, num caso de uma execução de um passivo da empresa, haja um processo que chama de desconsideração da personalidade jurídica, tá? E neste caso, mesmo sendo um débito de origem da empresa, ele vai fazer com que o sócio, mesmo não administrador, ele acaba respondendo sobre esse débito oriundo da empresa. Então, é muito importante que se tenha uma estrutura de planejamento patrimonial que faça com que você mitigue todos esses riscos advindos do exercício da atividade empresarial, né? Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que ser empresário no Brasil aqui, a gente precisa fácil, de uma dose de coragem, um pouco de empreendimento, de ousadia de arrojo. Então, é importante que você tenha ali uma retaguarda e uma proteção do patrimônio da família para que não corra o risco. Mas acho que isso é uma coisa que acaba não acontecendo, não é verdade, Rodrigo? As pessoas elas acham assim que nunca vai acontecer, né? E às vezes a gente acaba acontecendo situações que não são previstas, né? Às vezes é um acidente, não é? E aí aquela coisa, a pessoa fala assim, mas eu não estava preparado. Mas, poxa, justamente por isso que existe a tal do planejamento patrimonial, não é verdade, Rodrigo? Olha, Dirceu, eu vou te contar que, na realidade, eu vou até te confessar algo que a gente evidencia aqui no nosso dia a dia, né? E que parece até que a gente sempre trata isso de uma forma até um pouco divertida, né? Porque às vezes é difícil a gente tratar de outra forma quando é um assunto tão importante dessa natureza, mas que a posição da grande maioria dos clientes
é não levar em consideração o quando. Ou seja, olha, eu não vou morrer. É como se eu não fosse ter problema. Ele pode Não existe decretar, né? bom. Exato. Então, é assim, o problema é que quando você mistura essa vontade de empreender, que muitas vezes é legítima, não é uma ação ou uma atitude premeditada, né? Muitos dos clientes têm essa ânsia, essa vontade de empreender, e aí o que acontece é que quando você entra nesse dia a dia e você muitas vezes tem o desconhecimento, né, da parte legal, das consequências, dos resultados de algumas determinadas ações, você simplesmente se deixa levar pelo dia a dia e, de repente, quando você vai perceber, seja por um lado específico como esse que nós estamos falando, né, da proteção do planejamento patrimonial e da proteção patrimonial, mas também tem o lado do componente sucessório, quando você vê, já às vezes acontece uma ocorrência inesperada, Inesperada, e aí depois a gente não tem mais tempo de correr atrás do prejuízo. A verdade é essa. Então, lidar com os clientes nesse aspecto até psicológico, né, de entender, olha, não se feche com relação a essa visão de que é necessário e você precisa se estruturar. Porque se você simplesmente ficar com essa impressão e essa atitude do não, comigo não vai acontecer, não tá tudo resolvido. Toda vez que a gente escuta isso, a gente tem certeza absoluta que Não muita está coisa está resolvido. faltando. A experiência já mostrou isso para nós diversas vezes, E o que viu? eu acredito que assim, a pessoa até acha que está resolvido, mas a hora Uhum. que ela vai ver, ela não viu todas as vertentes, Exato. né? Então, Não, isso é conversando. comum. Então, doutor Renato, falando nisso, acho que a gente também tem problema na parte tributária também, não tem? Sempre tem, né? Tributário no Brasil não é nada Com tantas tranquilo. reformas, com tanta coisa É. acontecendo, né? Mas pensando nessa questão da proteção do patrimônio e também do planejamento, me fala um pouquinho sobre o aspecto tributário, porque de repente você acorda no outro dia com uma dívida gigante, né? Eu acho que o tributário talvez, né? Possível, às vezes você ainda vai vendo e vai acompanhando e consegue, às vezes, mensurar algumas coisas. O tributário é o que você falou. Às vezes acorda e vem um auto de infração que você não esperava. Né? Muitas Sim. vezes você sabe o que você cometeu, você sabe o que você praticou, você sabe que você pegou um empréstimo no banco e muitas vezes não vai conseguir adimplir. Mas o tributário, muitas vezes você está na expectativa, né, pela legislação tão confusa e complexa que a gente tem aqui no Brasil, e você está na expectativa de que está agindo corretamente. E aí acorda no outro dia e vem, né, uma dívida gigantesca que você vai ter que se defender e, eventualmente, a empresa vai responder com o patrimônio que ela tem por aquela dívida. Né? Então, assim, deixar, né, o patrimônio do sócio dentro da empresa, certamente é um equívoco que precisa ser sanado. E E aí, muitas vezes, é isso. Você até comentou, ele acha que está tudo certo, mas às vezes não está. Às vezes ele já fez um planejamento lá atrás, ele já ajustou algumas arestas, mas aí quando ele olha de novo, ele fala, mas eu acabei comprando mais alguma coisa aqui, comprei outra coisa ali. Então é algo que você precisa estar sempre revisitando, E as sempre leis mudam checando. também, né? Por isso que eu Com acho que a gente também certeza. tem tanto contencioso, não é verdade, doutor Fernando? Com certeza. Acho que o Rodrigo começou e colocou muito bem, né? As pessoas pensam que não vão morrer. Acho que É. essa é uma questão. Então, essa blindagem patrimonial, esse planejamento patrimonial, ele é para todos. Na verdade, todos que têm algum patrimônio deveriam ter esse cuidado e pensar, né, em já seguir dessa forma. Agora, para os sócios, para quem tem uma responsabilidade, sejam eles sócios, sócios gerentes ou administradores, mesmo no aspecto tributário, a questão ela é ampla, né? Então, aquele que tem, acho que ter o patrimônio dentro da empresa, acho que já está claro que jamais, né? Essa confusão patrimonial, ela nunca é benéfica. É Mas verdade. mesmo quando há essa separação, no tributário a gente tem o artigo 135 que diz, em caso de infração, em caso de excesso de poder, os sócios, quando são sócios gerentes ou administradores, eles podem responder com patrimônio próprio. Puxa, Então aí é um risco muito grande, né? gigantesco, né? Verdade. Esse tema, ele é muito abrangente, né? Eu agradeço aqui os nossos advogados. E, Rodrigo, eu queria que você desse umas dicas, né, de como que as pessoas podem fazer um planejamento e a proteção do patrimônio, né? Até para a gente estar finalizando essa edição desse nosso podcast. Claro, Dirce. Então, na realidade, assim, o que é importante entender é que não existe uma receita pronta para todos os casos, tá? Então, a análise do universo patrimonial daquele sócio, daquele investidor, daquela família,
ou até indo para um nível mais executivo, como o do administrador, né, e dos administradores profissionais, é importante a gente olhar essas realidades pontuais para a gente poder mapear e então desenvolver o planejamento apropriado. Então, o que acontece, por exemplo, né, entre os comentários feitos pelo Ciscato e pelo Renato em relação ao do Edney, você vê que você tem uma segregação já de responsabilidade aonde na linha civil a coisa já vai mais direta na linha dos sócios, enquanto no tributário esse risco, esse potencial alcance só chega até o sócio que é administrador. Então, você tem uma segregação da própria legislação brasileira nas duas vertentes que seguem um pouco linhas diferentes. Então, o que acontece? Para o administrador, por exemplo, uma recomendação que a gente faz para todas as empresas é pensar, por exemplo, num seguro de diretoria, né? Você tem seguros apropriados, que são produtos financeiros, mesmo, né? mas da linha de seguros, né? Que é justamente para proteger o patrimônio pessoal daquele executivo que exerce a função de administrador, porque muitas vezes é aquilo, você pode achar, como a gente falou, você pode achar que está tudo bem, você faz uma contabilidade, você faz outras iniciativas, de repente um dia, numa auditoria, coisas do gênero, você descobre que as coisas não estão tão certas quanto se imaginava. E a gente tem outros exemplos aí de empresas inclusive negociadas na Bolsa, que passaram por situações justamente dessa natureza. Já do lado dos sócios, você tem alguns veículos, né, ou algumas soluções que são extremamente eficientes. Então, você tem desde do uso de holdings pessoais para que essas holdings participem em seu nome pessoa física dos seus investimentos corporativos, ou pelo menos nas empresas que são operacionais e que tendem a representar um potencial risco maior. Então, o uso de holdings patrimoniais é muito intenso nesse aspecto, até porque também já traz consigo um benefício que é voltado para a parte sucessória. Então, eu vou até deixar já esse gancho aqui para que num próximo podcast nosso, principalmente eu e o Edney, a gente cubra um pouquinho desse aspecto da parte sucessória, né? Mas você tem outras soluções, como, por exemplo, a utilização de companhias internacionais. Então, criou-se um pouco de repúdio pela questão de offshores, mas isso é puro preconceito e é descabido. Vamos fazer um porque é uma podcast disso para tirar esses mitos, hein? Vamos combinar? Exato, eu acho que a gente pode fazer isso também, porque Vamos sim. a gente às vezes deixa de utilizar uma solução que tem boa. total amparo legal, você tem anos e anos de uso por um mero preconceito que foi criado sem embasamento. Então, eu acho que a questão de desmistificar essas soluções também são importantes. E você tem algumas outras soluções, como, por exemplo, trusts, que te dão, que são veículos sucessórios, mas que te dão uma flexibilidade muito grande para fazer essa composição societária. E hoje em dia, né, com a modernização das legislações, e a própria legislação brasileira não é muito diferente disso, ela vem avançando numa linha já é bastante praticada no âmbito internacional, então é fácil de a gente conseguir hoje utilizar e implementar essas soluções, mesmo as internacionais, para uma realidade brasileira. Então, o que é importante no final do dia, né, é que esse público, sejam eles os sócios familiares, ou os sócios investidores, ou os administradores das companhias, que tenham uma assessoria apropriada, Sim. Não só do ponto de vista financeiro, óbvio, como é o papel do nosso Multifamily Office, mas também e principalmente nesse escopo do planejamento patrimonial para mapear e desenvolver aquilo que lhe for necessário e mais benéfico. Rodrigo, agradeço a sua participação. Acho que a gente tem assuntos para vários episódios. A gente vai abordar isso, porque acho que é um tema atual. A gente está vivenciando isso no Brasil. A gente já viu famílias, né, que acabaram, às vezes, perdendo o patrimônio por não ter feito um planejamento bacana, né? Agradeço a você, agradeço ao doutor Edney, ao doutor Renato, ao Fernando. E a gente termina aqui mais uma edição do RMA Talks. Siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.